Série, good afternoon, boa tarde. Galera, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e muito utilizado no inglês falado, que são as tag questions. Tag questions, ou question tags, tá? Pode aparecer esses dois nomes aleatoriamente, tá? São usadas quando a gente quer confirmar uma informação. Como assim? Por exemplo, em português a gente utiliza muito fulano é seu amigo, não é? O não é uma tag question, certo? Eu quero confirmar uma informação que eu já dei previamente, não é? Primeiramente eu disse, o fulano é seu amigo, então estou fazendo uma afirmação. Não é? Então eu quero confirmar essa informação. As tag questions, elas vêm sempre ao final de uma frase afirmativa ou negativa e elas geralmente são compostas de um verbo auxiliar e um pronome, ok? Então, a gente vai observar que a estrutura da tag question, ela varia de acordo com o tempo verbal, certo? Olha só, aqui a gente tem frases com o tempo simple present, com o simple past, com o simple future, ok? E aí a gente vai observar como é que funciona então a estrutura da tag question. Primeiramente eu tenho You didn't like the film, did you? Depois, J.K. Rowling is a respectful writer, isn't she? You won't be mad at me because of it, will you? Janet has many friends, doesn't she? The Beatles haven't been to Brazil, have they? Ok? Então, com essas informações, a gente vai perceber, não é? Que sempre que a gente tiver, por exemplo, uma sentença afirmativa, a sequência, a minha tag question, ela vem na forma negativa. E assim sucessivamente, ok? Se eu já começo a minha frase de maneira negativa, fazendo uma afirmação, não é? De forma negativa, o gato não está aqui, então é uma negativa, uma frase negativa. A minha tag question, ela precisa ser positiva. Ou seja, na negativa, eu vou ter o not presente na minha pergunta, certo? Junto com o verbo auxiliar. Na minha positive tag question, não tem not. Percebam aí que nós temos, então, essa diferença. E aí, baseado nessas informações, certo? Nós vamos realizar algumas atividades. A primeira, tá? Já na questão do putting into practice, na página 195, onde vocês vão relacionar para mim, tá? Algumas questões aí. Bom, vocês vão assinalar a alternativa que corresponde à sequência correta de question tags, certo? Vocês vão fazer para mim as atividades da questão de número 1 até a 5 e depois no Developing Skills até a questão de número 8, certo? Atentem para essas informações. As question tags, elas vão aparecer sempre no mesmo tempo verbal. Só o que muda é que se o primeiro período ele é afirmativo, a question tag, no caso o segundo período, é negativa. E assim sucessivamente, ok? Então vejam, quem são sempre os auxiliares, não é? A gente vai ter didn't, a gente vai ter o verbo to be, né, nas suas três formas, a gente vai ter o will, vai ter o have mais o verbo no passado, certo? Então vão ter sempre essas informações aí e a gente precisa levá-las em consideração, tá legal? Vamos realizar as atividades e aí na sequência eu chamarei vocês lá para o nosso ambiente virtual. Let's go!